Gravando. Fala, empresário de sucesso! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Ads. Aqui a gente fala sobre marketing, anúncio, identidade visual, posicionamento, marca, tudo quanto é coisa relacionada a marketing e vendas a gente tá falando aqui no Pod Ads, porque pode tudo no Pod Ads, né? Às vezes reclama da mulher também, né? Não, reclamar da mulher não pode. A gente pode reclamar do Max, né? Só do Max, que tá aqui presente. Mas, enfim, seja muito bem-vindo. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo Teixeira, sou especialista... Especialista não, sou CEO aqui da Aldeia. E hoje estamos no estúdio novo, né? Para quem costuma assistir a gente aí no nosso canal do YouTube, a gente teve uma mudança de estúdio aqui. Então, hoje, a partir de hoje, a gente vai estar num estúdio totalmente novo, um estúdio totalmente renovado, profissional, né? Então, é isso aí, galera. E antes de mais nada, antes de eu apresentar os convidados da mesa, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, seguir as nossas redes sociais, é só procurar lá Aldeia Marketing Digital, Aldaia Marketing Digital, que você vai encontrar a gente em todas as redes sociais possíveis, beleza? E antes de mais nada, né? Queria dar as boas-vindas para o meu amigo Thiago Pravato. E aí, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje vamos falar de um assunto bem bacana aí, né? Bem especial. Hoje eu vim pra gerar polêmica. Gerar polêmica. Assunto que eu não domino, eu gero polêmica. É isso aí. Dá as boas-vindas aí pra galera. Mas, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um Pod Ads. Pra quem não me conhece, né? Eu sou o Thiago, sou o diretor de vendas aqui da Aldeia. Tem muita gente que já me conhece, né? Porque eu sempre fico fazendo as piadinhas ali, né? De quem vai ser o melhor apresentador, melhor host. Mas, enfim, o conteúdo de hoje é bem interessante. Eu posso dizer que, para quem quer caminhar no digital, é o primeiro passo, né? Que é se estruturar. E eu não vou falar mais que isso para não causar intriga aqui, né? Para não passar muita informação. Senão a gente já vai ter que terminar o podcast já, né? Deu, pode encerrar aí, Max. Vai entregar tudo aí. Meu. A gente cancela o cheque ali, né? Já era. Cancela o cheque. O cheque volta. Foi gordo, né? Foi gordo. Foi gordinho. Para bancar toda a estrutura tem que ser gordinho, né? Mas é isso aí. Thiagão, muito obrigado. Vamos gerar polêmica aqui no podcast. E para apresentar o nosso convidado, Matheus Tavares, como é que eu posso falar? O criador, né, o idealizador da marca Aldeia, né, que foi criada pelas mãos desse garoto jovem, garoto promissor aí no mercado digital também. Mas sim, o Matheus Tavares ele foi o desenvolvedor, ele foi o criador da marca Aldeia, criou desde a parte do nome até a logo, identidade visual, tudo. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. Hoje ele é especialista em identidade visual, posicionamento, cara, tudo que é relacionado à marca, eu confio de olhos fechados na mão desse jovem prodígio aí do mercado digital. Matheus, seja muito bem-vindo, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece. Show de bola. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Matheus Tavares, né? Já trabalho há mais de 8, 9 anos com marcas, né? Enfim, aqui no mercado regional, digamos assim, já lancei diversas marcas conhecidas nacionalmente, né? Então, a gente tem desde Saint Beer, enfim, Cerveja Coruja, várias cervejarias, né? Eu atendi, e também de outras marcas também, tanto agências quanto marcas mesmo de produtos e tudo mais que estão aí no mercado. Então, privilégio, um prazer estar aqui com eles hoje discutindo sobre um tema não tão polêmico, não é um tema tão polêmico assim, tá? A identidade visual, mas é algo de fato muito importante para as empresas terem, né, o que mostrar e como se mostrar, né? Enfim, vamos começar aqui então, vamos para cima aí, qual é a boa? Eu tenho uma curiosidade. Quantos anos? É a mesma que... não é a Quantos mesma. anos tu tem, Matheus? Eu tenho 22, cara. Caraca, meu. Conheci o Matheus, não tinha nem 18 ainda, Tinha eu 17, acho. Tinha 17, Caraca, meu. Já tô Quando caminhando um bom quando tempo. nós começamos, ele tinha 18, meu. Tinha 17. 17? Quando nós começamos, cara. Então a gente se conhece há bastante tempo já. Bastante 5, tempo. 6 anos já, né? 22, caraca. Exatamente. Pois é. E a outra dúvida é quando você trabalhava com as marcas de cervejaria, trabalhava todo dia bêbado, trabalhava com um copo aqui, Então, copo de café e um antes do copo 18, de não, né? Depois do 18, aí, não, também bêbado, não, né? Engraçado que aqui na época, na cervejaria, toda sexta-feira, quinta-feira à tarde, eles passavam lá com as bandejinhas pra galera provar as coisas novas que tinham. A né? reguinha. Lançamento, então a galera ia tomando. Toda lá, esse semana aqui tá tinha muito... lançamento. Aí escrevia, né? Não um lançamento, mas às vezes eles mudavam uma fórmula e tal. Então, por exemplo, às vezes vinha uma cerveja
muito ácida, por exemplo, eles davam pra gente, ia tomando lá, não, tá muito ácida. Ah, não, tá mais assim. Às vezes, se era uma cerveja mais para um público feminino, eles só levavam lá no setor que tinha mais mulheres, né? Tinha um Isso teste por quê? aí. Porque a identidade, né, da cerveja... Exatamente. A né? gente já puxa e outra, cara, tem um ponto interessante, né? Uma das cervejas que eu lancei lá, ela era uma cerveja mais ácida, era uma cerveja mais cítrica, né? E o rótulo dela, na verdade, o objetivo dela era acompanhar uma bebida mais pesada. Então, geralmente, o homem no relacionamento tomava a bebida mais pesada e aí a mulher geralmente comprava um suco, um negócio assim, porque não curtia muito cerveja. Aí eles lançaram essa cerveja, que é a Summer Sour, né? Tá. Da Barco. Até o rótulo dela é meio... O rótulo as dela, cores para voltar para mulher e tal. Exatamente. Então tem essa pegada, digamos assim, né? E também o paladar é um paladar bem mais simples, é um paladar bem cítrico mesmo, né? Bem cítrico. E, cara, eu vou te falar, é uma baita uma cerveja, muito boa. E assim, cara, olha como a identidade interferiu também nessa comunicação, né? Porque a gente tem, por exemplo, na Barco, por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem aquela cerveja roleta russa. Nossa, Sim. essa aí é pancada, meu. Aquela cerveja, ela tem o IBU mais de 100, então assim, o IBU seria o amargor dela, né? E aí o rótulo dela geralmente é uns dragãozão, umas formigas batalhando, umas paradas assim. E em cima da cerveja tem a roleta, né? A roleta da arma mesmo, né? Sim. Então assim, o negócio... O lacre dela ali. Isso, exato. A tampa, no caso, tampinha. né? Que é um negócio que, assim, além de ser colecionável, é um negócio instagramável pra caramba. Então as pessoas pegam aquilo ali, batem foto. Além disso, aquele símbolo, né? Porque, sim, é uma tampa, mas também é um símbolo. É o nome da cerveja, roleta russa e tudo mais. E aquela cerveja é uma cerveja pesada, entendeu? Aquela cerveja se comunica, eu diria, talvez 90% ou 80% com homens, assim, né? Ou com a galera que tem um paladar mais pesado nesse sentido. Aí, se a gente vai para outros tipos de cerveja... Pesado aí... é com a gente, né, Thiago? O quê? Pesado é com a gente. Pesado é com a gente. Com aquele churrascão gorduroso. Nossa senhora, daí ferrou, né? Enfim, então, a identidade nesses aspectos, nesses lugares, elas também têm essa função, né? De comunicar aquilo que tem que ser comunicado para quem tem que ser comunicado, né? Cara, tipo assim, ó, roleta russa, o que tu pensa? Nossa, eu vou tomar isso e vou morrer. Cair no chão. Vou tombar dos um caras tom. é esse, né? Ou eu levo um tombo ou não, né? Tanto que se tu vê, até falando em termos de posicionamento, tá? Que daí isso não é identidade, é mais parte de posicionamento. A roleta russa, se tu perceber, qualquer uma das cervejas que eles têm são cervejas fortes. Por quê? Porque o posicionamento deles é justamente esse. Se eu vou tomar, eu vou cair no chão, entendeu? Então são cervejas alcoólicas, tipo assim, que vão bater aí 6, 7% de álcool. E elas também são cervejas com alto teor de IBU. Então, são cervejas muito amargas, né? Que é um negócio que tu toma e fala, putz, velho, que alcoólico que é, mas não é amargo. O que a mulherada faz nessa hora? Cerveja é ruim. Não, e até quem não tá tão Amarga. acostumado a tomar assim, cara. Se tu é uma pessoa que não toma muita cerveja, que vamos lá, falando do tipo, né? Galera que é mais do Pilsen, por exemplo. Isso, essa seria uma IPA, né? E tudo, uma Double IPA e tal, aquela coisa toda. Se tu não é tão acostumado com um paladar desses, aí tu vai pra onde? Tu vai pra uma cerveja mais suave e tal. E aí, falando em termos de posicionamento desses caras, é isso, entendeu? Assim como tu tem o contrário. Beleza, qual é a cerveja da galera, assim? A cerveja da galera, do povo mesmo, é o quê? Antártica, Brahma. Skol, Brahma, ela já entra numa outra classificação. Sub-Zero, ela é um meio termo, Sub-Zero digamos também. Porque o que acontece? Se a gente Que for Antártica, pensar numa linha pensar numa gôndola, certo? Então, tu bate o olho numa gôndola, você vai na frente dela e fala assim, o que eu vou decidir? Qual cerveja que eu vou decidir aqui? Você tem desde as mais comuns, que dependendo do mercado nem tem, tá? Então, por exemplo, tu vai no mercado mais simples aqui da cidade, sem citar nomes, né? Mas os supermercados mais perto lá do bairro universitário, tá? Aquela coisa toda, tu não vai ver cerveja tão especial assim. Entendeu? Acha um ou outro rótulo. Um outro rótulo que geralmente, se tu perceber, são os mais comuns. A gente vai em Saint, geralmente tem lá. A Long, às vezes, tem também. A Brahma Puro Malte, por exemplo, né? Agora, você vai ver o quê? Caixas e caixas de Skol, Antártica. Brahma. Enfim, tem uma porrada, né? Aquela assim, dor de cabeça, tem um monte que eu nem sei. Dor de cabeça. Tem Heineken, que é já mais comum, assim, né? E aí, quando tu vai para outra gôndola mais especial, aí sim você encontra outro tipo de marca, né? E outra, cada uma das marcas tem um propósito também, né? Então, por exemplo, que aqui é onde entra o aspecto de posicionamento, né? Então, por exemplo, tu pega uma Saint, tá? Vamos tentar falar de uma cerveja um pouco mais nacional, assim. Na Skol, vai. Pode ser, uma Skol. Ela é uma cerveja, primeiro, de milho. Ela não é nenhuma cerveja de cevada mesmo, né? E o objetivo dela é vender um monte, volumão e tal, né? Então, não é uma cerveja com o quê? Com sabor.
é uma cerveja pro cara tomar 7, 8, 10 latas, entendeu? Mais, né? Não é qualidade, ali é quantidade. Quantidade, É exato. pra galera que quer ficar o dia inteiro bebendo e comendo Exato. carne. E outra, é tipo 1,50 uma lata, 2,50 uma lata, não passa disso, entendeu? Até porque se começar a passar disso, opa, qual é o problema? Exato. A gente já vai para outro campo. Que daí é uma cerveja um pouco mais próximo do que aquilo que a gente consumiria. Digamos assim, Sim. Heineken, você tem Stella Artois, daí você tem a Brahma Puro Malte. E aí essa galera tá no meio termo ali do posicionamento, digamos assim. Aí você tem o outro lado, que são as cervejas mais complexas. Que ali você tem cervejas com sabor, de maracujá, de manga, de chocolate e tal, outros estilos. Pitaia, velho. Até Pitaia, é. Tem uma cerveja muito bom da Guinness, que é a Stout. As minhas preferidas são Stout ou Porter, né? Que são as cervejas mais Stout escuras. é aquela de cafezinho que eu levei um porre lá na Isso, site. exatamente. Cara, são Aquela que sensacionais. não tinha lá naquele restaurante. É, né, Thiago? Depois a gente conta essa história aí. E aí, tipo assim, se você vai pra esses lugares, assim, você encontra sabores mais complexos, que também não é todo mundo que compra, e aí, consequentemente, o preço é mais elevado, entendeu? Mas cada uma delas tem um propósito maior nesse sentido, né? E o interessante... Vamos acabar com o podcast já. O Matheus falou tudo já. Não, eu nem tô comecei tô aqui. brincando, tô Na verdade, brincando. eu nem comecei aqui, ele já falou um monte de coisa. Não, já entramos em várias coisas. Não, mas é isso aí, cara. Já é entrou isso em vários assuntos. Isso não ia ser polêmico, né? Inclusive, deixa eu dar uma coisa. Deixa eu falar, 50, não, deixa eu falar uma Tu coisa. veio aqui pra falar, Matheus. Pode Porque falar. olha só, em termos de marca, como isso influencia, tá? Tinha uma cerveja, numa das cervejarias que eu trabalhei, que ela não vendia, tá? Por quê? Porque o posicionamento da marca era um posicionamento de mais... Tipo assim, era um posicionamento mais caro, digamos assim. Era uma cerveja mais artesanal. Isso, um pouco mais premium. Não vou citar a cerveja também. Mas tinha um tipo, eles tinham vários tipos, né? Pilsen, Lager, tal. Aqueles tipos todos IPA e tal. Stout. E aí tinha um tipo que era a APA, American Pale Ale. Esse tipo é um tipo bem mais... Ele é bem mais parecido com uma Skol-zona da vida, assim. É um negócio bem fácil de fazer. Ela é mais suave e tal. Bem suave. Não é uma cerveja que parece algo extremamente artesanal. E essa cerveja, se tu olhar em termos de marca, ela era uma cerveja que não vendia. Por que não vendia? Porque estava num portfólio de uma marca que não tinha essa característica. O que eles fizeram? Eles tinham duas opções. Ou a gente remove, ou a gente faz o quê? Outra marca. Eles fizeram o quê? Outra marca. Uma segunda linha, vamos Exatamente. dizer assim. Que, inclusive, não sei se vocês já viram, é aquela Santa Catarina. Tá, isso legal. foi que me surgiu aqui na cabeça. Exatamente. Aquela cerveja, ela era uma cerveja que fazia parte de uma linha, mas que não vendia. Você tira ela dali, daquele guarda-chuva, ou seja, a percepção das pessoas olhando ali é, cara, essa daqui... Pô, Pelo nem sei preço por que tá é, aí. não paga. É, tipo assim. Exatamente. Até pelo o preço que rótulo é e pela dela marca que mostra. tá, né? É como se a Apple assinasse um produto mais inferior, digamos assim, entendeu? Não que ele é inferior em termos de complexidade, porque ela é uma APA, ela resolve bem o que uma Mas APA no tem pra resolver. paladar do público, Já não conversa tanto. O que Que é o eles que fizeram? reflete. Eles tiraram ela do portfólio e criaram uma marca nova para aquilo ali. E aí você resolve o problema, entendeu? Com outra pegada, com outra ideia, outro preço, você conseguia vender mais barato, porque não estava atrelada àquela marca que era de um perfil não mais premium. prostitui. Exatamente. E você não quebra o próprio guarda-chuva, entendeu? Ainda que ela fizesse parte da mesma cervejaria, quem produzisse era o mesmo tonel, entendeu? O mesmo cervejeiro, ela não fazia mais parte da mesma marca e aí sim ela passou a vender. E ela era uma cerveja que competia com umas cervejas mais simples, né? E qual era o intuito dela? Ela tinha o intuito de dar uma introdução a quem entrasse a parada mais complexa, assim, entendeu? Então, o cara que hoje toma Skol ou Antártica e tal, um negócio mais assim, ele compra aquela ali que, cara, é 30, 40 centavos a mais, mas agora ele já se sente num lugar mais artesanal. E aí ele entende como sendo uma escada para ele poder chegar no outro lugar, que beleza. Sim, no próximo passo. Exatamente. Né? Isso que ele falou agora é exatamente o tema do Podcasts de hoje. Exatamente. Fala aí, Gustavo, qual que Era é? isso que eu ia falar, cara. Tipo, como a mudança de posicionamento, né? Mas ali por trás ele teve que... Eles tiveram que mexer na identidade visual dessa cerveja. Com certeza. Né? Então ela começou a transmitir através do visual, da identidade, pro público que ela precisava atingir. Né? E a partir daí começou a vender mais. Perfeito. Então assim, ó, Matheus, tu já me falou antes, né? Mas eu vou te perguntar a identidade visual, como ela ajuda a empresa a vender mais? Tá, beleza.
Uma coisa... Esse é o tema do podcast. Calma aí. E daí Não, segura, título, Piau, segura. É a headline. É a copy. É a thumb. Isso é o que vai estar lá no YouTube pra galera pesquisar, entendeu? Beleza. Mas assim, ó, o cara que tá chegando ali agora, cara que, sei lá, tá montando uma empresa, ou tipo, tem uma empresa, ou tá montando uma empresa, e por onde que ele começa? Ele começa definindo o nome, definindo o logo, né? Tipo, fazendo toda essa parada. Que, querendo ou não, é a comunicação. Então, pra gente desmistificar isso, né? Tipo, na tua visão, o que é identidade visual? Né? Pra gente explicar pra quem não tá assistindo, porque, enfim... Tá, beleza. Quem tá assistindo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, fazer o seguinte exercício. Se eu pedir pra vocês pensarem em alguém, vamos lá, uma mulher de mais de 50 anos que faz uma comida boa, que vocês gostam muito bem. Tá. E ela é uma pessoa muito carinhosa e ela é, cara, uma pessoa muito especial pra vocês, por exemplo. Quem que vocês vão pensar? Na minha sogra. Oi, não foi sogra cozinha. Não foi combinado. A tua sogra cozinha. Cara, eu ia dizer... Não foi combinado. Eu ia dizer... Mary, olha só. Eu ia dizer a minha sogra, exceto a parte que ela cozinha. Mas por que vocês pensaram nisso, tá? Basicamente, esses elementos são os elementos que compõem o imaginário de vocês em cima dessa pessoa. Isso nada mais é do que a identidade. Então, assim, ó, se ela carrega alguns aspectos, os aspectos que ela carrega são esses, entendeu? Se eu pensasse, por exemplo, numa mulher de 50 anos a mais, mas que fosse um pouco mais bruta, por exemplo, e que, sei lá, tivesse outras características, pode ser que vocês tenham pensado ou teriam pensado em outras pessoas. Com certeza. Né? Enfim, Exatamente. tia. Pode ser numa tia, né? Exatamente. Aquela mãe braba do amigo, caratinha. Isso, a mãe brava do amigo, Por que a gente tem essas visões, né? A Basicamente, mãe só é braba quando o amigo não é bom, né? Desculpa te interromper, pode continuar. ou quando tu não come o prato inteiro, né? Aquela coisa já aconteceu. Como sei, menino? Como sei? O que acontece? Quando a gente tem esses elementos, a gente forma o que a gente chama de identidade, certo? Agora, quando a gente tem uma identidade visual, são os aspectos visuais que tem dentro dessa identidade. Então, uma marca, por exemplo, ela tem vários aspectos de comunicação, o tom de voz dela, o tipo de fotografia, enfim, o ambiente, o tipo de produto, várias coisas. Tudo isso forma a marca. Cores, né? Isso. Aí, o que acontece? Quando a gente entra nesses âmbitos mais visuais, a gente fala da identidade visual. Então, uma coisa que até tu falou ali, né? Quando o cara vai começar uma empresa, o que ele pensa primeiro? Na marca, tal, no nome e tudo mais, né? Só que isso não é a primeira coisa. Isso é depois. A primeira coisa que ele tem que pensar é o que ele está fazendo. Entendeu? Por que ele está fazendo? Que isso é o que nós chamamos de posicionamento. Que é o que tu faz, para quem tu faz e por que tu faz. Quando a gente tem isso... Simon Sinek. Já leu esse livro Não. aí? Esse livro é bom, cara. Ele fala isso? Comece pelo porquê. Tem muito exatamente. A ver, tem muito eu já vi. É uma capa amarela, não é? É branca... Cara, não sei, não lembro. É porque tem na minha mente uma Mas capa acho que a letra é em vermelho Pode com ser. a capa branca, alguma coisa assim. Tá, fala aí que eu vou pesquisar aqui. Quando a gente tem esses porquês, né, tu começar por esses porquês, por esses motivos, a gente tem algumas características a serem levantadas ali. Depois a gente parte para a construção da marca. Beleza. Lembrou? Uhum. Depois a gente tem outras características que vão trazer a marca, de fato, né? Que aí é onde a gente entra no nome, aí é onde a gente entra nas cores, no símbolo, na tipografia, depois na página de vendas, tudo mais. Tudo isso vai sendo construído com a marca que foi construído, mas tudo os voltado... padrões a ser seguido, né? Exato, mas tudo precisa estar voltado àquele início. Por isso que o posicionamento é a primeira coisa, entendeu? Que é o produto, é o que tu vende. Não só isso, é o teu discurso também, Sim. é o que tu fala, entendeu? Como tu se posiciona perante o teu público, né? Se comunica com exatamente. Cara, vocês provavelmente já tiveram essa dificuldade, assim. Até foi naquela conversa que a gente teve aquele dia com o Thales ali, né? Quando uma marca, por exemplo, ela pega algo para comunicar, ela vai jogar num anúncio, por exemplo. O que você tem que falar, entendeu? O que eu vou falar aqui? Eu vou falar de benefício, vou falar de preço, vou falar de promoção, tal. Vou falar. E como que eu vou falar isso? Né? Com quais palavras e seguindo qual discurso? Esse discurso da marca é o que nós chamamos de posicionamento. Por quê? Porque a gente chega e consegue ocupar uma gaveta na cabeça das pessoas com isso, entendeu? Os outros elementos, por exemplo, a identidade, o tom de voz e tudo mais, eles são basicamente acessórios para reforçar aquele posicionamento, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho uma marca... um produto como é aquela cerveja ali, que ela está localizada numa marca que tem um posicionamento de ser algo mais artesanal,
Percebe que o produto, sendo algo mais simples, não conversa com o posicionamento. Então é lógico que ele não deve estar ali, entendeu? E como consequência, a venda... Vai lá para baixo. Isso, ela é uma venda que não funciona. Aí o que você tem que fazer? Duas uma, né? Ou você acaba com aquele produto, sendo ele um do teu portfólio, ou você cria uma marca para aquele produto. Adapta, né? Porque uma coisa é certa, a demanda tem, entendeu? E assim, ó, Matheus, uma dúvida com relação àquela da cerveja ali, né? Aquele exemplo da cerveja. Quanto tempo demorou para identificar que aquele produto ele não fazia parte do portfólio da cervejaria e teria que ser criado uma nova marca? Cara, não demora, né? É só ver a venda, né? É só ver o negócio não funcionando, entendeu? Tipo assim, não tá vendendo, então, pô, tem alguma coisa errada aqui. Uhum. E aí, não é que a identidade tá errada. E também não é que o produto é ruim. Não é que o produto é ruim. Não é que o produto é ruim. E às vezes o empresário ele fica, cara, tipo, sei lá, o Google não vende, o Facebook não vende e tal. Às vezes falta um pouquinho do teu posicionamento, pouquinho do posicionamento da marca. Exato. Para mostrar o que você vende, o que a empresa vende, o que a empresa faz, para começar a vender, no caso. Isso, né? e que deixe claro o que ela faz. Que deixe claro, né? exatamente. Porque essas ferramentas, desculpa te interromper, mas essas ferramentas que tu tá citando, o Google e tal, é a forma com que tu vai encontrar o cliente para mostrar o que tu vende. Uhum. Agora, para te vender para aquele cara, depende de tudo isso que ele tá falando. Depende do teu discurso. Né? Depende assim, o cara discurso. vai chegar até você. Esse é o ponto. Exatamente. Se tu bota a verba no Google lá, o cara vai aparecer para ti, entendeu? Ou no Face e tudo Agora, mais. se ele vai entrar em contato, Exatamente. precisa primeiro impactar ele. Por isso que quando tu faz um sentido. criativo, o criativo ele sempre tem coisas diferentes, que são elementos visuais diferentes e são discursos diferentes. Quando tu mede um criativo funcionando mais, um funcionando menos, bem provavelmente o que funciona mais está mais próximo do discurso que o cliente compraria, entendeu? E é justamente sobre isso. Então, quando a gente vai construir um posicionamento da marca, a gente tem que pensar nesse discurso que mais funciona para ele, entendeu? Isso faz total sentido. A não ser que não seja isso que eu queira comunicar. Aí a gente tem outro problema. Beleza, a gente está comunicando então com o público errado. Matheus, eu quero só vender produto premium. Então, não vai adiantar você vender para o público mais simples, entendeu? Então, algumas coisas precisam ser mudadas na tua marca. Eu vou te dar um exemplo. Até o próprio design do criativo. Exatamente. Eu As vou dar um cores. exemplo. Teve uma empresa que eu atendi, aqui em Criciúma também, que ela vende iluminação de luxo. Luminária, iluminação. Então, é lustre de 35 mil, 40 mil. Nossa, entendeu? é público a mais. Bem assim. hypado, exatamente. E aí, você entrava na loja e você via produtos de 300 pila, entendeu? 450... Entendeu? Uma luminária mais simples. Você tinha coisa de 5 mil, tal. Beleza. Então, olha só. A marca ela tem o início, que é o cara de 200, 300 reais, e tem o cara de 38 mil. Só que se ela se posiciona como uma marca, por exemplo, de alto padrão, o que vai acontecer? Ela não vai pegar o cara que compra 300 pila. E o contrário, ela não vai pegar o cara de alto padrão. Porque o cara de alto padrão, ele fala assim, beleza, eu vou até lá para ver qual é o alto padrão. Chega lá... O cara oferece o de 300 pila. Tô no mesmo lugar que outras pessoas compram, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que decidir... Qual é o problema ali? O problema é produto, entendeu? O portfólio de produtos não comunica o que a marca quer comunicar. O problema eu vejo que também é de clareza, porque assim, quando você tem produtos... na tua esteira de produtos ali que são mais baratos do que, né, tipo, do que o teu público compraria, era para o teu público comprar, também falta um pouco de clareza, né, de clareza na identidade, de clareza na identidade, porque, por exemplo, até foi um exemplo de um amigo meu. O cara foi comprar uma persiana, daí foi lá na loja dele e tal. Aí chegou lá, a vendedora começou a oferecer, o cara, tipo, né, advogado, tal, tinha grana e tal. Daí a vendedora, tipo, começou a oferecer a persiana mais barata que tinha, entendeu? Não, tem essa aqui, tal, valor tal, não sei o que, papapá. Daí ele, o cara chega aqui, tem grana pra... Ele não quer aquilo ali, né? Ele quer um negócio mais especial. Um negócio mais especial. Então, para ele é esse produto aqui, não esse produto mais barato. Então, às vezes, falta até um pouco de clareza pro time. Esse discurso né? também. Né? Esse discurso ali pro time, pra equipe. Isso também é uma percepção, né, da própria vendedora. De olhar o cara, né, e olhar a pessoa e pensar, essa pessoa, esse lead que acabou de chegar... E da mesma forma, você atende aqui, você atende a pessoa pessoalmente. Você consegue perceber se essa pessoa ou quer algo mais enfim, caro ou quer algo mais barato. E às vezes o advogado quer algo mais barato. Às vezes não é nem pra casa dele. Tudo depende do momento que ele tá, né, cara? Tudo depende do que ele precisa. E das perguntas certas também. Exatamente. Só que daí tem aquele ponto, né?
Tu imagina que essa marca ela tá gastando uma baita força, por exemplo, para comunicar que ela é uma marca de iluminação de alto padrão. E aí ela vende produtos mais simples, entendeu? O portfólio dela não condiz com o que ela diz, tu entendeu? Então aqui tem uma dissonância. Qual vai ser o problema? A galera que vai querer comprar produtos mais simples poderia comprar lá dentro, porque lá tem um produto com o preço que ela vende. Só que não vai se identificar com o quê? Com a marca, entendeu? Exatamente. E a galera que quer comprar um produto mais caro poderia comprar o produto lá dentro, mas ela não vai se identificar com o quê? Com a marca. E com o produto, com o mix de produto. Exatamente. Então a gente tem esse problema. Primeira coisa. Dá aquela sensação, tipo assim, cara, isso aqui não é pra mim. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. E às vezes é, às vezes não é. Cara, é muito comum você entrar num lugar, ter é igual barbearia, cara. Você vai numa barbearia, você sente que aquele lugar é mais caro porque ele tem um atendimento melhor, porque, enfim, entrega café e tal. Já consegue até imaginar quais cafeterias tem. Quais cafeterias, olha só. Quais barbearias tem isso, né? Aqui eu vou, né? E algumas barbearias não. Algumas barbearias é tipo, entrou, cortou o cabelo, vai embora, entendeu? É bem mais barato. A gente também pode relacionar a loja de carro. É tipo, pô, uma loja de carro que vende carro só importado. Não faz sentido o cara ter ali no mix de produto um carro popular, por exemplo. Exato. Vai atrair o cara que ele não quer atrair. Vai atrair o cara que ele não quer atrair e ele vai perder tempo com o cara que ele não quer vender e vai deixar de usar o tempo dele para vender pro cara que quer. Teve até um vender. caso de outra marca também de que vendia carros, era uma revenda de carros, só que eles eram mais de alto padrão. Aqui em Criciúma tem duas. Uma é a CarPlace, né? E outra é a CND, certo? A CND é bem famosa ali, vende... Motors, né? Isso, só vende carro grande e tal, Porsche, aquela coisa toda. Tu imagina a CND colocar, por exemplo, um Uno lá dentro. Nossa, não faz sentido nenhum, né, cara? Entendeu? Agora, tu imagina o dono da CND pensando nisso, pô, mas no Uno eu tenho mais margem, cara. Sei lá, por algum motivo, entendeu? Eu quero vender isso daqui. O que ele deveria fazer como marca? Criar outra. Criar outra marca. Ou outro pátio, entendeu? E, de preferência, que ela não esteja vinculada a essa marca maior. Porque aqui a gente tem uma distância muito grande. De um carro de 1 milhão para um carro de 30, entendeu? Então, teve uma, por exemplo, que eu prestei consultoria e eles me perguntaram isso. Eles falam, cara, tem muito cara aqui, só que não era tão alto padrão assim. Vendia carro de 200, 150, 100. Mas já é um público diferente. Isso, já é um público diferente. O atendimento era diferente e tal. Enfim, o papo é outro. Tu entrava lá, tinha alguns carros muito fodas expostos, entendeu? Só que tu entrava lá, e aí, enfim, na conversa a gente discutiu e falou assim, cara, tem muito cara aqui que sai, por exemplo, de um carro de 50, de 60 e vai para um de 150, ele falou. O que eu tenho que fazer com esses carros? Ele perguntou. Esses de 50. Porque, enfim, o cara troca, o carro fica com ele, né? Enfim, Sim. Essa é a negociação. A minha sugestão foi, cara, não coloca esses carros na tua vitrine. Anuncia eles de outra forma, mas não coloca nessa vitrine aqui. Porque o cara que chega até aqui, ele quer um carro de mais alto padrão. Quando tu começa a colocar outros carros aqui, você entra em conflito e você começa a ser igual a todas as outras que tem em Criciúma. E aí você vai em qualquer uma, você tem um carro de 180 e você tem um carro de 30, entendeu? 40, que geralmente veio na troca de outro. Daí a minha sugestão foi cria outro pátio. Não é que você tem que perder essa venda, mas que essa venda não tem que passar por essa marca, entendeu? Porque daí essa marca começa a se misturar com as outras. Vai ser igual a todas as outras, não vai ser diferente. Né? Aonde começa a atrair público que não é do perfil de venda. Exatamente. Aí gasta tempo, energia, tudo aquilo. Aí né? a tua margem num carro maior, por exemplo, tu queria vender o carro maior por vários motivos, né? Você não consegue vender porque o público acaba não se identificando. Né? Sim. Não tem poder de compra também. Hoje, né? se tu tivesse grana, e aí é que tá, essa é a questão do posicionamento. Se tu tivesse grana para comprar um carro de 200, 300 mil, onde é que tu iria aqui em Criciúma, entendeu? Provavelmente na CND, provavelmente na BMW, numa loja mais especializada nesse sentido. Uma loja mais premium, né? Exatamente. Porque tanto você quer esse tipo de produto, quanto você quer se sentir naquele lugar, entendeu? Exatamente. É um lugar de pertencimento. Boa. E assim, ô Matheus, a gente falou bastante de vários elementos, né? E assim, ó, na tua concepção, cara, quais os principais elementos para uma identidade visual ajudar a empresa a vender mais? Tá certo. Tá. Primeira coisa, se entrar, é o discurso, tá? Então não vou entrar nela, ela é a primeira coisa. Depois disso, a gente tem falando da marca. O que uma marca compõe? A marca ela tem os elementos mais básicos são cores, símbolo, certo? Tipografia, nesse caso a fonte e tudo mais. Esses são os elementos mais básicos de uma marca: cor, símbolo e tipografia. Uma marca que tem isso, hoje ela já funciona, entendeu? Lógico que isso, de novo, tem que estar alinhado ao discurso, primeira coisa, né? Por isso que numa entrevista de identidade visual, num briefing e tudo mais, a gente pergunta esses elementos.
Se o cara tem posicionamento, fica mais fácil, porque a gente já sabe por onde seguir. Se ele não tem, a gente tem que desvendar isso, né? Não que o posicionamento seja construído, né? Sim, sim. Mas se ele quiser construir, beleza, daí é outro projeto. Só que os elementos mais básicos de uma identidade é isso. Aí a gente vai para identidades mais complexas, tá? Que aí você tem um pattern, por exemplo, uma textura, né? Você tem também brand assets, que a gente chama, né? Então, são elementos fora da marca. Vou dar um exemplo. A Vivo. A Vivo tem o lettering dela, Vivo, e ela tem aquele bonequinho roxo da Vivo. O bonequinho roxo não é a marca dela. Ela é um elemento de marca. Isso se encaixa para a Magazine Luiza, que tem a Que Magalu. tem a Magalu, é. Legal. Agora tem a Piracanjuba também, criou a Lu, ou a Sei Ju. lá. Acho que é a Acho Ju. que é a Ju. Acho que é a Ju. Acho que é a Ju. Enfim, as marcas vão criando esses elementos que fazem parte da identidade, só que daí aqui ela não faz parte da identidade, ela faz parte da comunicação, entendeu? Que daí, lógico, tá dentro da identidade. Então, eu tava vendo, na hora que eu bati o olho assim, eu pensei que era algo de leite mesmo. Por quê? A blusa dela era branca e a calça era vermelha. E aí você pega a caixinha da Piracanjuba, é isso, branco e vermelho. vermelho. Branco e vermelho. Eu falei, cara, genial, entendeu? Então, são elementos que são fortalecidos ali. Entendeu? Massa. Aí quando você coloca ela, por exemplo... enfim, eu pensaria nela de outra forma. Tudo bem que ela ali tem um aspecto mais digital, né? Então ela tá mais no e-commerce, provavelmente vai ser algum outro tipo de atendimento que vem no WhatsApp e tal. Mas eu pensaria em outros aspectos. Quando tu pensa em leite, você pensa em interior, alguém do mais agronegócio. velho e tal. Então eu colocaria um elemento tipo um chapéuzinho, uma parada assim, entendeu? Por exemplo, um dos exemplos de que não funcionou isso foi aquele baianinho das Casas Bahia. Vocês já viram isso? Sim. Acho que é baianinho, tá? Não lembro especificamente. Mas acho que é, né? E eu não sei se tu lembra, as Casas Bahia tinha aquele bonequinho que era tipo um cangaceiro, né? Então ele tinha aquele chapéuzinho e tal. E aí eles mudaram, fizeram um boneco mais jovem, bem mais gurizão. Tinha assim, cabelinho tal. preto e tal. E se eu não me engano, eles tiraram o Gerou chapéuzinho. bastante polêmica, né? Nossa. Cara, você tira a identidade da marca, entendeu? Aquilo ali, aquele chapeuzinho, tava em todas as fachadas do Brasil, entendeu? Então, na minha visão, foi precipitado, entendeu? E aí depois eu acho que eles adicionaram. Eles viram que, opa, não é tão assim. E também na Casas Bahia tem aquele... tipo, quando a gente era criança, assistia bastante televisão e tinha bastante propaganda da Casas Bahia. Então, além do baianinho ali, do boneco, tinha o ser humano mesmo. Tá. Né? Tipo, aquele que o cara falava, né? Quer pagar quanto? Tal, tipo, bem empolgado. Tá. Então, em muitas das propagandas, além de ter, né, o baianinho ali, eu não lembro se veio antes ou depois, mas tinha esse rapaz também que, gerava muita falava. identificação, né? Tipo, gerava muita identidade pra marca. Uhum. Tipo, é o cara das Casas Bahia. Uhum. Né? Quer Até pagar quanto? aparecia em outros comerciais. O cara das Casas Bahia. Então, aí Entendeu? Então tem ele se tornou parte da Parte da identidade. marca. Uhum. Se tornou parte da identidade. Isso é bom, mas é um perigo também. Por quê? Porque neste caso, quando esse cara sai, você sente falta. Exatamente, Assim, foi o puta que merda. aconteceu. Se o cara chegasse pro conselho e falasse assim, cara, eu quero dobrar meu salário agora, senão eu não faço mais trabalho pra vocês. Já era. Já era. Já era. Entendeu? Todo o trabalho de 30 anos de marca, sei lá, que foi gastado com aquele cara ali, já era, entendeu? E o mesmo caso aconteceu com a Bombril, né? E Tinha aquele com cara aquele da cara Bombril, lá, né? exatamente. Aparecia sempre, era o Mil e mesmo uma cara. utilidades e tal. Aham. Então você fica muito preso àquilo ali. É uma marca extremamente pessoalizada. Se a gente pegar esse exemplo, a gente for para outro campo, tem a Oi. Cara, a Oi é genial. Ela bota... Um monte de gente fala Oi. Um monte de gente. Então tem criança, tem velho, tem adulto, entendeu? Mulher, homem e tal. Uma galera falando Oi. Conecta com... É Oi. Entendeu? É Oi, ponto final. Então, assim, você não depende de ninguém. A você depende só do identidade, discurso. a identidade, ela gera identidade. Ela Exatamente. gera identificação com o público, né? E é pra isso que funciona a identidade. Sim. A identidade só funciona pra tu identificar o que é. Cara, tu ir num lugar, por exemplo, e alguém pedir a tua identidade. Por que a pessoa te pede a identidade? Pra saber quem tu é. Pra saber quem é. Entendeu? Então, quando a gente bate o olho em alguma coisa, por exemplo, uma propaganda de banco, que é muito comum. Não sei se vocês já viram, a Itaú faz muita propaganda no YouTube e tal. Direto. Na TV e tal. E, geralmente, eu não sei se hoje, tá? Mas antigamente eles não colocavam um símbolo na propaganda, só no final. Itaú ficava sempre pro final. Mas o VT inteiro... As cores respeitavam tudo. Era tudo. só laranja com azul. Aí a menina que dançava tinha um cabelo mais ruivo. Aí a mobiletezinha que passava lá atrás era Laranjona. laranja. Aí tinha a cena no pôr do sol que era mais laranja. Então esses elementos são elementos de identidade. Nesse caso falando de cor, entendeu? E aí cor, no caso deles, tom de voz, estão sempre bem alegre e tal. Não que banco seja isso, né?
mas sempre bem alegre, feliz e tudo mais, né? Então, esses elementos formam a identidade. Você passava na cozinha via TV, você lembrava Itaú. do Itaú na hora, entendeu? E aí, lógico, né? Esse tipo de coisa, de lembrança, tem muita verba colocada ali também, né? Então, é muito tempo de discurso, muito tempo fortalecendo a mesma coisa. Essa é a questão. Sempre fortalecer a mesma coisa. Quando for mudar, por isso que, por exemplo, um projeto de identidade para uma empresa menor, o orçamento é diferente para uma empresa maior. Porque uma empresa maior já gastou, sei lá, 8 anos reforçando aquela identidade. Imagina o trabalho que é e a responsabilidade que é eu fazer uma mudança numa marca de alguém. Entendeu? Que já tem um público de 8 anos. Entendeu? Transformar o baianinho num Putz, adolescente, velho, cara. Tipo, se der errado, a culpa exato. Então tem que se pensado nisso. Uma identidade menor é mais simples de resolver. Para um público que nem sabe que a marca existe, ou se sabe, é um núcleo mais familiar, né? Um núcleo de 100 pessoas, 100 para cá, 100 para lá no máximo, entendeu? Agora você pega uma marca do tamanho da Itaú, por exemplo, ou da Xiaomi, por exemplo. Não sei se vocês viram, o símbolo da Xiaomi passou por uma modificação que custou não sei quantos milhões. E eles arredondaram a borda do símbolo. Pegaram o símbolo que era quadrado e arredondaram a borda. E foi uma milhãozada, entendeu? Mas aí os porquês, enfim, tem que ver o porquê, né? Mas, enfim, é uma responsabilidade muito grande. Não pode passar do A para o B. Como foi, por exemplo, do Twitter agora. Que saiu e agora virou X, né? O X lá e tal. Cara, é uma mudança abrupta, né? muito drástica, né? E aí, falando... arriscada, né, cara? Extremamente arriscado. Muito arriscado. Eu, assim, muita gente bateu em cima do Elon Musk, né? Porque ele fez essa mudança. Mas, assim, eu parto do pressuposto que ele sabe o que está fazendo, certo? Mas se a gente for olhar para aquele aspecto da marca ali... o cara mudou muita coisa, ele mudou linguagem. Então, assim, o elemento twittar só existia com o Twitter, cara. Virou verbo, entendeu? Sim. Que tu procura o que é twittar, tem lá. Dicionário.com tá lá, twittar, entendeu? Então, assim, são elementos muito fortes da marca que o cara bateu de frente, entendeu? E também é uma identidade do Elon Musk. E é uma identidade dele, o X, no caso. O X, né? Uhum. Exatamente. Tipo, todas as empresas dele, né? SpaceX, tirando a Tesla, né? Mas ele tinha a XCOM, né? Que era a empresa lá, que era meio que o PayPal lá na época. Exatamente. Tudo vincula para empresas ele do quer Elon dar a cara Musk. dele, né? Ele quer dar a cara Só dele. que, falando dessa marca especificamente, o que eu entendi, né? Dessa mudança. Não sei se ela vai ser boa ou se vai ser ruim. Isso só o tempo vai ter que dizer, entendeu? Mas o que eu acredito? Que ele quis mudar a forma como as pessoas percebiam o Twitter. O Twitter, hoje, ele é uma parada tipo, muito alfinetada, assim, sabe? O cara entra lá pra tretar, treta todo dia, tal, é um lugar meio tóxico de se conviver. E como o produto que ele quer gerar é outro, ele precisa mudar essa marca, porque a percepção que as pessoas têm daquela marca não é aquilo, entendeu? Ele até comentou que queria colocar shopping lá dentro. Ele quer fazer tipo aquela rede social da China que tem lá, que tem tudo lá dentro. Tem WhatsApp, tem vídeo, tem YouTube, tem tudo dentro de uma rede social só. Tem Amazon, tem, enfim. Ele quer fazer meio que esse esquema, pelo que eu entendi. E aí, se tu coloca, por exemplo, Twitter Shop, Twitter não sei o quê, você vai carregar todos os valores que o Twitter leva junto, entendeu? Inclusive as percepções ruins, entendeu? Então aí, talvez, como estratégia de marca, pode ter sido positiva nesse sentido, né? Com certeza. Boa. Nossa, a galera que tá assistindo deve estar com a cabeça Cara, explodindo. não, é bem interessante, é bem interessante porque, tipo, tudo complexo. é muito complexo. Então, tipo, agora faz bastante sentido. Eu não sabia, né, desse lance do Elon Musk, mas, cara, tipo, meio que faz total sentido. E também, tipo, basicamente ele comprou a base, a base de, sei lá, milhões de usuários, para transformar o mercado digital naquela, né, tipo, naquela rede social ali. Então, achei animal. Cara, e assim, marcas morrem, né, e dão lugar a outras marcas, né? Dão lugar a outras inovações. Muitas delas morrem, muitas delas triplicam o tamanho, né? Assim como o Facebook. O Facebook, no início, é uma rede social. Hoje, o que é o Facebook, cara? É uma loucura aquilo lá. Tu entra lá dentro, não falando do meta, né? Mas, tipo, tu entra no Facebook, meu amigo, tem Mercado Livre lá dentro. É uma doideira aquilo lá. Tem WhatsApp, evento, tem jogos, é uma doideira. E aí, nesse caso, eu acho que foi um pouco errado no sentido deles, assim. Mas, enfim, em outros aspectos, em outras marcas, pode ser que funcione. Boa. Então, a gente já falou bastante coisa aqui, né? Tipo, principalmente de como... da estrutura que a marca precisa ter, falando de alguns casos, cara. E assim, tipo, a gente queria... eu queria... Tu falasse brevemente também o que uma identidade visual ela precisa comunicar para o cliente.
né? Tipo, para ficar de forma simplificada. A gente falou bastante coisa, né? Falamos tudo que a identidade visual ela precisa comunicar, mas de forma clara, assim, tipo, o que o cara ele tá construindo uma identidade visual, por exemplo, da aldeia. Né, cara, tipo, quando a gente surgiu com a ideia da aldeia, o que a aldeia precisava comunicar? De forma simples e prática. No caso da aldeia, eu lembro que faz o quê? Faz um ano já esse projeto? Não faz um ano ainda. Vai fazer em setembro. Setembro. Foi tipo agosto do ano passado. Agosto, setembro. É. E na época a gente tinha... No caso da aldeia, tinham duas coisas. Ela fez a mudança de uma marca, que era anterior, para a marca de agora, que era a tribo, e foi para a aldeia, no caso, Isso. né? E aí, nesse caso, tinha dois aspectos. Primeiro, a gente teve como objetivo fazer uma evolução, como se a tribo crescesse, né? E se tornasse uma aldeia. Esse foi o primeiro elemento. E segunda coisa foi o lance do anunciar todo dia, né? All day, o A seria anunciando, né? Anunciando todo dia. Por isso que a tagline é essa, né? E de ads também, né? Enfim, por vários aspectos. Então, se vocês verem, o símbolo da aldeia é uma lua, né? 2 luas, do lado direito, um elemento no centro. Então, é como se fosse uma terra, né? Com os astros ali, a lua e tal, girando, né? Porque é 24 horas, o negócio fica rodando e tal. Então, nesse caso, a gente está comunicando o quê? Que é a tua pergunta. O propósito. Que é o porquê que ela existe. Cara, fazer a tua empresa anunciar todo dia, entendeu? 24 todo horas dia... por dia tem que estar anúncio rodando. Exatamente. Então, se eu vou pegar outro exemplo, eu não sei se vocês já viram, eu vou voltar pelo problema. Em eventos tipo aqueles que tem aqui, STU e tal, não sei se vocês já viram, mas ou até mesmo no futebol, a galera vai lá, faz o esporte e tal, daí na hora que sobe em cima da rampa, faz a manobra, na hora que sobe em cima da rampa vai tomar uma água. O que era muito comum de acontecer? O esportista chegava lá em cima, queria tomar água e só tinha a marca do patrocinador, que era Gatorade, Powerade, às vezes um refrigerante e tal, e ele não queria isso, ele queria água, né? O que eles resolveram solucionar? Eles viram que a galera queria tomar água, mas que ainda assim tinha que ter a marca do patrocinador lá. O que eles fizeram? Criam as garrafinhas, aquelas garrafinhas verdes, geralmente, cheia de água dentro, e aí tem só a marca fora. Gatorade. Isso. Geralmente é assim. Tu vê muito em jogo, futebol direto. Muito, bem comum, né? Em eventos mais tipo de bike, skate, enfim, coisa assim, é mais o produto mesmo, né? Mas eles viram esse ponto. E aí, os donos, tipo de Gatorade e tal, eles viram que a comunicação, no final, acabava não sendo tão clara. Porque todo mundo sabia que a galera estava tomando água. Mas com a garrafinha da Gatorade. Qual era a vontade da Gatorade? Cara, eles têm que tomar Gatorade na garrafinha da Gatorade. É para isso que eu pago vocês. E aí, então, surgiu outra marca, que um dos sócios, inclusive, é o Tony Hawk. Que ele criou a água em lata, que é a Liquid Death. Não sei se tu já viu. É uma garrafinha branca e tal. Animal. Qual é a ideia dos caras? É uma água que pudesse aparecer de uma forma legal na hora que o cara toma, entendeu? Então o cara tá lá tomando o Liquid Death e é bonito pra caramba, entendeu? A lata é estilizada e tal, é tudo bem bonito. E tá na grande maioria dos eventos. E é lata mesmo. E é uma lata. E assim, é uma caveirona e tal, né? E por que a Gatorade, por exemplo, ela não criou, né? Tipo, pegou uma garrafa d'água, né? E botou ali Gatorade. Porque a marca ela não é tão disruptiva assim. Entendeu? A marca Gatorade é um negócio mais sólido. É mais para quem quer energia, para quem quer correr. Não é uma marca que entra para quebrar com o mercado, entendeu? Se ela fizesse isso, ela estaria até mesmo competindo com si própria, entendeu? Exato. Ela ia estar sendo, se canibalizando, digamos assim, né? Então, por isso que ela poderia ter criado uma Liquid Death, entendeu? Uma Liquid Death aquilo que tu falou no começo da cerveja, separado. Exatamente, mas não que esteja associada à marca. Porque a Gatorade tem essa ideia de dar energia, assim como uma Red Bull da vida, entendeu? E, por exemplo, da mesma forma como o Nubank surgiu, ele não surgiu sendo mais um banco, ele surgiu sendo outra coisa, um lugar onde tu não tem burocracia, você faz tudo pelo app, não precisa sair de casa, não precisa pegar fila. Isso, em termos de mercado, é muito disruptivo, entendeu? Então, um Banco do Brasil não poderia fazer um negócio assim. Até poderia, mas tu não ia confiar tanto. Tu ia falar, putz, Banco do Brasil fazer um negócio assim, deve ser um troço chato, deve ser ruim. Tu já entra no app achando que vai travar, entendeu? E da mesma forma os caras fizeram isso, né? Com a Liquid Death. Eles criaram outra marca que passasse o propósito. E que, nesse caso, fosse bem disruptivo. Que é, cara, a gente vai botar vocês tomar água, mas de uma forma que ninguém nunca viu, entendeu? Então, é uma lata animal. Tipo assim, uma lata que eu gostaria de colecionar. Inclusive, eles falaram que estão vindo pro Brasil, inclusive. É uma lata muito massa. E água, cara. Aí tu pensa, pô, será que isso vende?
E a questão é, por que uma pessoa vai comprar essa parada, entendeu? Imaginando uma gôndola. Eu compraria isso uma vez pra guardar, entendeu? Igual aquela água Voss, né? Isso, mesmo esquema. Ninguém compra 30, entendeu? Ninguém compra um engradado. Isso. Quer dizer, não sei, né? Deve comprar. Exatamente. Tem gente que compra. Algum público deve comprar. Exatamente. Só que, assim como algum público vai comprar a Liquid Death. Mas por que ela tem um preço mais elevado? Justamente porque ela sabe que não vai ter um LTV, né? Sim. A pessoa vai comprar uma vez e acabou, entendeu? Mas ela carrega consigo esse posicionamento, esse propósito. E aí quem toma acaba entrando na mesma vibe, entendeu? Exatamente. Daí, tipo assim, diversificar o mix de produto, criando outros produtos, acaba gerando conflito. Acaba gerando conflito para a própria marca. Então não faz sentido. Pode ser. Mas... Então é a mesma coisa assim, tipo, hoje eu montei uma lavação de carro. Amanhã já tô vendendo, como eu já vi, não, lavação de carro não, barbearia. Uma vez eu ia numa barbearia, cortava o cabelo, daí eu cheguei um dia e, cara, ele tava vendendo roupa lá. Aí eu achei meio estranho. Virou um brechó. Aí tem sorvete, do nada. Daí do nada, tipo, tinha mais umas paradas lá. Daí do nada tinha eletrônico. Aí eu, caramba, tipo, cortar cabelo, virou um camelô. Cabelo não se corta mais aqui, nunca mais fui. Mas, cara, virou uma conveniência, sei lá, algo mais próximo. Enfim, desvirtuou muito de uma barbearia, entendeu? Que a barbearia era o quê? Tu ia lá, cortava o cabelo, tomava uma água, uma gelada e tal, e ia embora. Perdeu o conceito de ir numa barbearia pra relaxar, conversar, tomar uma e vazar. E também é estranho, assim, tipo, porque tu chegava na barbearia e daí de repente chegava alguém pra comprar roupa. Alguém pra comprar eletrônico. Fica chato, né? Daí fica é um negócio chato. íntimo também, né? Fica chato, daí tu lá cortando o cabelo e tal. E, pô... Daí a gente acaba não se sentindo à vontade, então isso... Eu não sei se tu já percebeu. Assim, não que as empresas não podem colocar outras coisas para vender, mas que elas estejam relacionadas ao propósito, né? Então, vou dar um exemplo. Uma barbearia, o que ela poderia colocar para vender, para aumentar o ticket dela? Balmezinho, uma navalha, shampoo, um barbeador. Um serviço de uma massagem extra, isso, por exemplo. Pintar cabelo, outras coisas. Escovação e tal. Mas algo pra levar pra casa. Depilação, tipo da... Um pente, uma escovinha e tal. Porque daí, por exemplo, tu vai lá, tá fazendo o negócio, cortando o cabelo pro cara, e no final você finaliza, geralmente eles finalizam com o balmezinho, e aí poderiam falar pra ti, cara, eu usei esse daqui, ó. Engraçado que ele tá olhando pra mim, né? Olha não, mas ele passou na barba, então. Passou pra barba. Tu vai no barbeiro, Thiago? Tu vai no barbeiro? Vai no barbeiro. Com certeza. Eles poderiam fazer isso. Mas o que a gente acaba vendo, assim? Os caras colocando camiseta... Assim, até que o intuito do cara poderia ser entendeu? Que era assim, talvez camisetas da marca dele, entendeu? Alguma coisa assim, pra compor o estilo. Assim, mesmo assim não faz sentido, né? A não ser que seja uma barbearia. É que tá longe. É que tá longe. Tá a não ser longe. que ela fale de estilo, por exemplo. Ou que ela fale de outras coisas. Então tu entra lá e transforma o teu estilo. Desde a tua barba até as outras coisas. Mas teve um caso, alguns casos, isso dá pra ver em quase todos aqui de Criciúma. As videolocadoras, né? Geralmente tu entrava nela, era só filme. Filme e tal, DVD, jogo tinha também. E aí, tipo assim, depois de um tempo que surgiu o Netflix, a galera, o Torrent, né? Primeiro surgiu o Torrent, depois surgiu o Ares. O Ares. Nossa! O Ares. Essa daí... Foi longe agora. Tinha outro, o Emule. Lembra do Emule? Não, essa daí não é teu tempo. O Pirate Bay também. Essa daí sim. Esse é mais recente. E aí, o que acontecia muito? Tipo assim, ó, na hora que tu conseguia perceber que o Netflix já tava tomando o mercado e tal, e aquela galera ali tava perdendo dinheiro, as videolocadoras, começou a aparecer um monte de sorvete na videolocadora pra vender. Aí tinha chips, tinha uma porrada de outras coisas, entendeu? Já vi camiseta, boné da videolocadora, um monte de coisa assim, que, cara, não é o intuito do negócio. Talvez até um balde de pipoca, porque assim, tu vai lá pra comprar... Filme, né? Tu vai alugar um filme pra assistir um filme. Então um balde de pipoca é algo que entra, entendeu? Entra no pacote, consegue compor o propósito da marca. Mas outras coisas acabam sendo muito distantes. Sim. E aí tem uma específica, até só para concluir, tem um específico que fica lá perto da... Não vou falar aqui, ela existe até hoje, mas a única locadora. É uma das únicas, tá? De Criciúma. E, cara, tu entra lá e tem tudo. Tem sei lá, alvejante, tem umas paradas assim... Virou um mini mercado. Virou outro negócio, entendeu? E aí, cara, não é nunca mais uma videolocadora, entendeu? Se esse era o propósito do cara. E assim, ó, tipo, teve... tem mesmo lance das lan houses, né? Antes, cara, tipo, pô, a gente ia em lan house direto quando era menor.
E tem uma específica, Lan House também, tipo, mesmo o lance da locadora. Teve o seu momento ali do ápice e desceu assim com força, porque, cara, hoje todo mundo tem computador, hoje a internet ela é muito fácil. acessível, é muito acessível tu ter um computador melhor ali pra rodar jogo e tal. Só vai na Lan House mesmo, tipo, quando, vamos se juntar uns amigos aqui, Fazer cara, um vamos corujão, fazer um sei corujão lá, e tal. pra imprimir alguma coisa. Mas mesmo assim também é raro. Imprimir alguma coisa, mesmo assim também é raro. E daí eu tava passando, eu moro pertinho de uma lan house onde eu frequentava. Eu passei lá esses dias, eu olhei a lan house e, nossa, cara, como a lan house ainda existe? Daí eu olhei assistência técnica. Caraca, tipo, mudaram de ramo, tá ligado? Tiveram que mudar de ramo. Nesse caso, né, tipo, o que eu acho que talvez seria melhor pra marca, digamos assim? Cara, fecha aquela ali, ou mantém uma salinha menor, uma lan house, porque ainda tem público. Né? E monta uma outra sala com uma outra marca com assistência técnica. Ninguém vai saber que é a mesma Exatamente. Cara, eu ia lá pra usar a Lan House. Então, tipo, só passei lá na frente. Cara, aqui tem uma Lan House, mas já precisei de assistência técnica e não lembrei deles. Entendeu? Mas, por assim, conta da identidade. Eu sabia que era uma Lan House. Até pensando em outros aspectos, como que tu poderia ressurgir uma Lan House, assim? Criando outros propósitos pra ela, entendeu? Sim. Criando um ambiente de evento, entendeu? Nossa, eu ia falar isso agora. Tipo, reúna os teus amigos no final de semana aqui e faça uma jogatina, tal, com horário marcado, umas paradas assim. Happy hour. Você consegue gerar outro motivo para as pessoas irem e Exato. comprar. No final, elas vão estar entrando Sim. numa lan house da mesma forma. Tanto que numa lan house, nessa eu acho que é a mesma, tinha Coca-Cola, tinha chips. O cara entrava lá, mano, passava 7 horas jogando, entendeu? E era coca e pá. Ia comendo e se daí pedia até lanche à noite e tal, um monte de coisas assim, né? E por quê? Porque o objetivo do cara era passar muito tempo lá, se divertindo com a galera. Então, talvez o motivo ainda não tenha se desvencilhado. Né? Ele ainda existe, né? Só que a questão é que tu tem que adaptar o teu produto agora para o mesmo motivo que existia antes. Né? Hoje tu consegue fazer isso em casa, né, cara? Entrar todo mundo no Discord ali e logar, entendeu? E praticamente a mesma coisa, né? É a mesma Porque coisa. o cara tá ali na frente de uma tela, o computador, a única coisa é que não dá de escutar o Mas, berreiro cara, ao por redor. que o cinema funciona? Vamos lá. Por que o cinema Experiência, funciona? cara. A experiência. Se Essa trata é a da questão. experiência que o cinema vende, o propósito dele. E também Entendeu? porque tem filmes, né? Tem filmes que primeiro saem no cinema, né? Tem essa jogada. Primeiro Tem sai no cinema pra exclusividade. depois... exclusividade. Entendeu? Então eu vejo mais por esse lado também, porque senão o cinema também tava morto. Se Pra não que- tivesse exclusividade. Para que uma lan house pudesse se fortalecer, talvez, ela deveria pensar em outros aspectos de experiência que fizesse a marca continuar, né? E exclusividade também. Exclusividade é mais complicado. Seria mais complexo, né? Porque Ah. tem licença, tem isso, tem É aquilo. bem mais complicado. Mas- E outra, eu não sei se o público pagaria pra ir lá jogar um Star Trek que acabou de lançar, entendeu? eu acho que pagaria, cara. Não sei. Eu acho Questão. que pagaria. Mas enfim, né? Mas enfim. E o Matheus, assim, ó... Enfim, a gente falou aqui sobre uma identidade visual, né? Com como ela precisa mudar, né? Tipo, em alguns casos... mas assim, tipo, toda a identidade visual, toda marca, ela precisa mudar de alguma forma? Ou não? Ou sim? E por quê? Tá, boa pergunta. Cara, ela precisa mudar se ela não comunica mais com o público, tá? Teve um caso, inclusive, que eu atendi, que não fui eu que fiz a marca, mas eu vi o processo de marca ser construído. Ela atendia um público bem simples, um público bem simplão, tal, um público que não tinha tanta grana, tal. E a identidade refletia exatamente aquilo. Era uma identidade bem fraca, entendeu? Não tinha muita manipulação de imagem e tal. E aí ela mudou, começou a ganhar grana, tal, aquela coisa toda, e mudou. Mudou para algo mais moderno. O que aconteceu? O público não se identifica mais, entendeu? Então ela só precisa mudar quando isso não está funcionando. Quando ela está funcionando, continua. A caixa não mudou, entendeu? Mudou pouquíssimo até hoje. Coca-Cola? Coca-Cola até hoje, entendeu? Se mudou, ela mudou. A Coca-Cola mudou algumas vezes, assim. Mas foram adaptações Foram adaptações, simples, exatamente. entendeu? Não foi um negócio d'água pro vinho. A não ser que tu mudou o produto, mudou, enfim, essas coisas. Porque, cara, esse público sempre vai existir, entendeu? Tanto o público mais simples quanto o outro público, entendeu? Então, sim, é preciso mudar a identidade quando ou tu quer mudar o teu público, ou tu quer ir para um público mais caro. Às vezes, tu quer ir para um público mais caro e o que tu tem que mudar não é a identidade, mas criar outra marca, entendeu? A mesma coisa ao contrário. Matheus, hoje eu vendo só carro caro, por exemplo. Eu quero começar a vender esse carro mais simples. Beleza, cria uma marca mais simples, Separa. mais básica.
Porque ela vai refletir as condições das outras pessoas. Cara, é identificação. Identidade é para identificação. Quando o cara bate o olho, ele se sente pertencente àquilo ou não, entendeu? Então, só para dar um exemplo. Uma coisa que acontece muito... E, cara, isso é uma coisa que eu estudei quando eu comecei a estudar identidade. Quando eu comecei, eu tinha estudado isso. Foi até na faculdade, na época. Se tu perceber, a casa média do brasileiro, hoje, ela é colorida. Vai na casa da avó, da tia. Cara, é prato azul, com toalha de mesa roxa. É azulejo, piso trabalhado. no quarto, outro piso na sala. É uma loucura. E essa é a identidade, digamos assim, que o brasileiro médio se identifica. Se for para uma casa de um cara mais alto padrão, tu vai ver umas paradinhas mais neutra, o cinza, o preto, o bege e tal. Um negócio tudo mais combinando. Exatamente. Então é outro público. Tipo aqui o ambiente, né? E aí, olha só a jogada. A gente falou muito de marca. A Apple, não sei se vocês lembram, teve uma vez... A Apple sempre se posicionou como uma marca de alto padrão. Ela, dos celulares hoje, smartphone e tal, ela tá no top. Ela e, cara, vai se manter por muito tempo. Teve uma época que ela lançou um iPhone, que era um iPhone mais pra galera que não tinha grana. Era o 5C, uma parada Isso. assim, né? E ele era como? Colorido. Colorido. Lembra da época dos iPhones que tinha vermelho, verde e tal? Vendeu, só que não vendeu tanto. Por quê? Porque a marca, ainda assim, ela era cara. Ela Então, era elitizada, né? O pertencimento era muito alto, entendeu? Então, assim, Mesmo que fosse um produto acessível, falava não que era acessível, é aí que tá. Não era acessível. também. Ele era caro Entendi. igual, só Eu a não lembro percepção que tinha. Ele era mais barato, assim, um pouquinho mais barato, mas ainda era caro, essa é a questão, entendeu? Pro público ainda Se eu não me engano, ele era de plástico atrás, É. né? O resto era de metal, então tem essas questões. Então, o que tornava o produto mais barato era o custo dele. Mas ele ainda assim era caro, então era difícil de comprar. Então não funcionou para essa galera que eles queriam, entendeu? Mas a estratégia deles foi uma percepção muito assertiva, assim, ó, no sentido de, beleza, como que essa galera se identifica, entendeu? Só que daí depois desse momento, eles perceberam que a Apple ela funciona por pertencimento mesmo. O cara tem a parede, ele não tem nem a parede rebocada, mas tem um iPhone, entendeu? É justamente isso, Parcelou em 24 vezes no boleto. preciso estar naquele lugar, preciso ser dessa forma, porque as pessoas que têm isso geralmente estão na frente das empresas e tudo mais. E, cara, tu inconscientemente acaba sentindo essa necessidade, cara, de trocar o carro, de comprar uma roupa mais cara e tal. Isso é muito fato, entendeu? Tanto que as pessoas vão se adaptando a isso, entendeu? É o teu posicionamento. É o que tu quer Exatamente. comunicar pros outros. Exatamente. E o teu posicionamento, tu te posiciona com marcas que estão no mesmo posicionamento, entendeu? Exatamente. Cara, eu duvido que em termos racionais uma pessoa pagaria 35 mil reais num lustre. Cara, hoje, se tu for pra pensar a cabeça de hoje, tu pagaria nem a pau. Chega o Neymar aqui e faz o Pix na hora. Exatamente, mas é porque o cara é dinheiro, né? Dinheiro, né, meu? Por vários motivos, né? É, por vários motivos. Mas, enfim, o cara precisa estar naquele lugar e pertencer àquilo, entendeu? É isso, é só isso, entendeu? Assim como tu vai comer, por exemplo, numa hamburgueria, dificilmente eu vou no Madeiro, entendeu? Porque lá é mais caro e também porque eu não acho que é tudo aquilo, entendeu? Mas eu vou quando? Se eu for... se eu for sair com a primeira namorada... Não me dedura, cara. Se eu vou começar a namorar agora, eu vou levar alguém em algum lugar mais especial. Talvez eu vá lá. Por isso que ou eu num sempre levo restaurante. o João lá. Tá namorando o cara. Tá namorando. Na casa do Matheus. O dia que ele te convidar pra ir no Madeira, tu já entendeu, né? Já, não. Se ele aparecer com um iPhone colorido lá... O 5C. Não, e até falando ali sobre o iPhone, tipo assim, teve aquela época dos iPhones coloridos ali que era mais barato. Aqui era caro, né? Mas, tipo, lá nos Estados Unidos, em outros lugares, na Europa, era um valor acessível. Na verdade, o iPhone lá é acessível. Mas hoje em dia, antes só tinha preto e branco. Hoje tem várias cores também ainda. Tem. Só que eles adaptaram para a linguagem do público deles. Então é o Blue Moon ali que a gente Exatamente, falou. é o grafite, Exato. é o rosa lá, que eu não sei como é que é o nome. Exato. Cara, dificilmente esse público vai usar um rosa muito forte, entendeu? Eles vão usar sempre aquele rosé gold. Rosé. Isso. Um mais douradinho, branco, tal, um negócio mais Então neutro. eles se adaptaram, eles vendem, querendo ou não, iPhone colorido, saíram daquela, tipo, do preto e branco. Para o público, né? E estão se comunicando para o público que realmente é o público deles.
Entendeu? Então eu vejo por essa forma também. Eles testaram lá, não vendeu tanto e hoje vende muito mais, vendendo produto mais caro, mas que está adaptado para o público deles. Talvez o que eles pudessem fazer, e assim, até pensando em outros aspectos, é fazer o que a cervejaria fez. Tem que criar uma outra marca embaixo do guarda-chuva, né? Ou uma marca separada, por exemplo, que ainda carregasse... Porque acontece? Quando uma marca está embaixo de um guarda-chuva, ela carrega os valores da marca que está acima, certo? Então, ela poderia carregar tecnologia e outros aspectos para um âmbito mais prático, entendeu? Para um negócio mais acessível. Só que, de novo, acaba conflitando com a marca principal. Porque o público vai começar a perceber que as pessoas... tem aquele produto e aquilo já não se torna mais exclusivo, entendeu? É o que elas vão procurar, algo mais exclusivo. E aí, tipo, se esse movimento acontecer, o que eu acho que não vai acontecer, vai surgir depois uma marca mais exclusiva e as pessoas vão migrar para lá. Algo diferente. Né? E outras pessoas vão encontrar um porquê. Às vezes nem é tão fantástico assim, sabe? Como tu falou ali, o 13, o 12, o 14, tudo igual, entendeu? Muda pouca coisa, assim. Mas as pessoas precisam subir, ir pro mais muda mais o tamanho, atual. muda uma câmera a mais, que nem sei pra que tem serve. a ver aí com status, com várias coisas. São né, aspectos mais emocionais do que racionais. Exato. Hoje, se tu for pegar um celular, tipo, pô, eu quero um celular bom pra bater foto. Cara, com 3 mil, tu compra um baita celular que bate foto, entendeu? Às vezes até melhor do que o iPhone. Isso. Exatamente. Se o aspecto for puramente racional, é isso que tu vai. Agora, tá, por que eu vou pagar 5 mil a mais? O aspecto não é racional, ele é emocional, entendeu? É isso aí. Ele é totalmente emocional. Boa. Que aula hoje, hein? E ainda não terminou, né? Que aula, Mas pra gente finalizar... o que a gente gosta aqui, Matheus? A gente gosta de resultado. Né? Como tá na thumb ali, no título, cara, é como a gente consegue vender mais com uma identidade visual clara, com uma identidade visual que realmente transparece, eu se identifica com o meu cliente. Né? Mas não basta eu me identificar, né? Eu conseguir identificar, gerar identificação para o meu cliente, sendo que eu não consigo mensurar. Como que, enfim, na tua experiência, como que a gente consegue mensurar os resultados de uma marca, de uma identidade visual bem feita, de um posicionamento? Tá bom. Boa pergunta. De um posicionamento é a quantidade de pessoas que entendem o que tu faz. Né? Se as pessoas começam a entender o que tu faz e se elas compram mais facilmente o teu discurso, é porque o teu posicionamento está bem acertado, entendeu? Não só em termos de discurso, mas em termos de público também. Às vezes tu tem um baita de um discurso jogando no público errado, tá? Assim como às vezes tu tem um baita de um discurso jogando no público certo, que daí ali tu acertou o posicionamento, digamos assim. Agora, em termos de identidade, o negócio da identidade ele é muito mais a longo prazo, porque ele é uma questão de percepção. Então, assim, medir... vendeu mais por conta do logo? Cara, é muito difícil medir isso. Muito difícil medir isso, entendeu? Mas, com certeza... Mas não é impossível, né? Cara, assim, ó, eu diria que... Não sei se é quase impossível, mas é muito difícil. Porque, assim, ó, o aspecto visual, ele só reflete o que foi construído anteriormente no posicionamento. Então, se o discurso for bom e a identidade está refletindo o que o posicionamento... tá dizendo, cara, tá tudo alinhado, entendeu? Então, em termos de marca, ela tá funcionando, tá certo? Então, ela é muito mais sobre funcionar, sobre a pessoa perceber mais fácil, de ela se identificar mais facilmente, de ela identificar a marca mais facilmente. É aquela roxa, é aquela verde, é aquela assim, assado, ou é aquela que tem aquele formato assim e tal, né? Então, ou aquela que tem esse discurso, entendeu? Então, ou aquela que tem esse produto, entende? Então, esses aspectos são aspectos de identidade que formam a identidade da marca e aí, em cima disso, tu consegue mensurar se ela funciona ou não. Assim como eu falei, aquela marca que eu trabalhei antes ali, enfim, vi ela acontecendo e ela saiu de um público mais simples para um público mais caro. Como que eu sei que ela não funcionou? Porque parou de vender, ponto, é isso. Faturamento. Parou de vender. Então, pode ser vários aspectos. Pode ser... Ou seja, isso impactou. Exato, não tenho dúvida mesmo, cara, que impactou. Então, a comunicação ficou diferente, entendeu? A comunicação ficou mais elitizada. E outra, ela ficou muito mais próxima do dono do negócio. Muito mais próximo do dono do negócio, que era uma pessoa mais moderna e tal. E muito mais longe do público final, entendeu? E aqui é que está o problema. Então, beleza, talvez queria fazer essa migração, não comunicou, estava comunicando a coisa certa para a pessoa errada, ou para as pessoas erradas. A marca não funciona. Então, em aspectos de marca, aquilo ali não funcionou, entendeu? Porque... parou de vender, as pessoas pararam de se identificar,
Elas queriam um negócio mais simples, queriam um negócio mais a cara delas. Na época eu lembro que usava muito dourado, muito flare, muito brilho, muita luz, muita cor. E isso saiu para um negócio mais neutro. Cara, é inevitável, as coisas vão parar de se conversar nesse sentido, entendeu? O cara, ele até pode se sentir elitizado. Ele pode até falar, pô, cara, nossa, eu me formei, ou eu fiz tal, ou estou lá, eu faço parte daquilo, entendeu? Só que na medida do tempo passa, ele vai parando para pensar que não era aquilo que ele queria. E vai distanciando E aí também ele vai o se público. distanciar daquilo lá. E outra, com certeza, a pessoa que entra depois, o lead frio, digamos assim, vai olhar e falar, cara, não é isso que eu quero um negócio mais simples ainda. Sim. O cara quer um negócio mais simples, é isso, entendeu? Então, a única medição, digamos, que a gente pode fazer é mais essa. Tu perceber que o negócio não vende ou perceber que tu acaba tendo mais dificuldade para comunicar aquilo que tu quer. Cara, por quê? E aí, discurso, comunicação e, com certeza, identidade também, entendeu? Massa. Boa. Massa. Massa. Mandei até um recadinho no teu Nunca mais. WhatsApp aí Não, depois. já vi aqui, já vamos ter que mudar uns lances de posicionamento da marca e de identidade, né? Ah, deu uns Identidade. insights aí? Deu uns Não, é que insights. caso. Depois a gente conta no podcast. Tá a bom, gente tá conta. bom. Mas enfim, eu acho que foi um papo bem importante, né? Bem importante, principalmente para aquele cara que, cara, né? Isso aqui vale dinheiro, mano. É aquele empresário que, cara, tipo, eu vou criar uma lojinha aqui e acaba desvirtuando. Eu acho que ele acaba se perdendo nisso aí, nesse lance. Tipo, começa a criar produtos, a colocar produtos para dentro, sendo que não faz sentido com que não identifica. Né? Como eu falei da Lan House ali, que, pô, não me identificava com a assistência técnica aqui. Porque para mim era uma Lan House, entendeu? E ajuda muito o empresário a entender, cara, por que não tá vendendo? Né? Por que o negócio não tá fluindo aqui? Por que eu não tô conseguindo vender? Às vezes não é produto, às vezes não é preço, às vezes é identidade. Não Cara, tá gerando tem uma identidade. coisa que tu falou e eu lembrei, que é muito importante até talvez para fechar aqui. Tu vai diferenciar o designer bom do designer ruim quando ele vai construir uma identidade? Quando o designer... Tu consegue perceber isso quando? O designer ele constrói a identidade baseado naquilo que o dono quer. Quando isso acontece, cara, tá errado. Por quê? Porque não é o que o dono quer, não é o dono que vai comprar, é o cliente dele, entendeu? Então acontece muito, por exemplo, na hora que eu vou criar uma identidade, eu perguntar pro cliente, eu sempre pergunto, tá, o que tu quer na marca? Tá, e o que tu não quer na marca? Eu sempre pergunto essas duas coisas. O que o teu cliente quer? E aí depois eu pergunto o que o cliente quer. Mas por que eu pergunto o que o meu cliente quer ou o que ele não quer? Quando eu pergunto o que ele quer, é uma coisa que eu vou considerar a colocar. Quando eu pergunto o que ele não quer, é uma coisa que eu não vou colocar. Por quê? Se ele falou, cara, eu não quero vermelho. Se eu botar vermelho, ele vai falar, tá errado? Tira. Beleza. Agora, se ele falar, eu quero azul, eu vou estudar colocar o azul. Por quê? Porque pode ser que o público dele não queira o azul, entendeu? E aí é um problema de comunicação. O cara pode ter achado a marca sensacional, aí o cliente chega lá e não entende, ou não gostou. E aí o que vai dar? O que importa ali? É o teu cliente gostar ou não? Tu acha que o dono da Ricardo Eletro se identifica com a marca da Ricardo Eletro? Cara, a marca é feia, é muito feia. Entendeu? Mas ela é para um público mais simples, entendeu? Para um público que, cara, quer o micro-ondas ali e tal. É isso, entendeu? O dono da Havan, por exemplo. Pô, tu acha que aquilo ali reflete mesmo a casa do cara? Teve uma vez uma entrevista que ele deu que foi na casa dele. A casa dele é animal. Naquele padrão que eu falei. Neutro e tal. Claramente, dificilmente qualquer coisa que foi colocada dentro da casa dele ali veio da Havan, entendeu? Sim. Mas é porque a marca dele não é para ele, essa é a questão. E ele entende isso. Né? E ele Diz entende que isso. Quando ele vai fazer alguma ação, ele não se posiciona na casa dele. O velho da E van. ele é Talvez coloridaço, tá, outra talvez parada. no início até ele nem gostava de ser identificado como velho da van, mas daí ele começou a perceber, pô, Posso usar esse atributo. tá vendendo mais, meu negócio tá crescendo, Tá engajando. então eu sou realmente o velho da van. O Então, cara comprou o discurso. o cara né? comprou o discurso. E essa é a parada. Mas ele foi gerou inteligente, identificação. né? Ele foi muito Foi inteligente. inteligente. Nossa, não tenho dúvida. Talvez nem foi ele, às vezes foi a equipe Pode ali ser que isso tava da por equipe, trás, né? Mas o bicho tem o carisma, Tem, tipo, tem. do... Ele é patriota Seu demais, doidão, né? Mano? é. Ele é patriota, tem tudo isso também Tem que esses conecta com a aspectos. massa do Brasil. Tem né, esses cara? aspectos. Mas também faz parte, né? Tipo, é uma pessoa que faz parte da identidade. Isso.
E da até, empresa. olha como isso, esse lance do patriota ali, é até um aspecto político, né? Mas olha como isso também distancia outras pessoas. Nossa, o que eu conheço de gente que não vai por causa disso é uma galera, Tem, cara. cara, sempre Assim tem como também. tem a galera que vai, se bobear, bota um adesivo atrás do carro e tal, enfim, tem louco pra tudo. Mas enfim, faz parte. Então, Matheus, cara, eu acho que é isso aí. Ficou bem claro na minha visão, né? Ficou bem claro, gerou até alguns insights aqui com o Thiagão. E, cara, eu acho que identidade visual é realmente gerar identificação com o teu cliente. Não é simplesmente ter uma logo bonita, ter uma cor que, eu quero essa cor e deu e dane-se. Cara, é realmente identificar e você trazer clareza pro teu cliente, né? Pro teu comprador do que você está vendendo. Né, e não desvirtuar, né? Tentar não desvirtuar, como você falou ali, né, Matheus? Pô, é mais fácil criar uma marca nova do que botar esse produto na tua marca ali que vai gerar muito mais resultado, vai vender muito mais. E às vezes o pessoal não entende isso e, cara, é puro posicionamento. Às vezes bota um produto mais barato ali, sendo que a tua marca é acostumada a vender um produto mais caro. Cara, não vai vender. Não é que não vai vender, pode vender, mas poderia vender muito mais. Cara, tu muda o público, entendeu? Tu muda o ticket médio. Aí você, por exemplo, começa a vender produto muito barato, o que tu vai ver lá na frente? A galera que quer pagar mais, ou, por exemplo, tu querer vender um produto mais caro, por exemplo, para esse produto paga pouco, não vai comprar, entendeu? Vai comprar. Porque ele tá acostumado a comprar coisa barata. Tá, posso falar uma coisa aqui, assim, ó, só para contextualizar que tudo. Já tá falando, né, Thiago? Não, que tudo que ele tá falando faz sentido. Lembra que no começo eu falei das landing pages? Acho que a gente nem tava no podcast ainda, né? Não. Que eu falei das landing pages, né? Aquela landing page que eu falei, cara, essa é linda. Eu pagava ali 3, 4 mil reais. Se eu tivesse comprado, eu pagava porque ela é linda. Dos leads que chegam dela, tipo, chega menos volume, só que o fechamento é maior. E o ticket é maior. Por quê? A galera entende que é algo melhor. Se identifica. Identifica. Então, pega essa sacada para, tipo assim, para validar tudo que você está falando. É isso aí. Entendeu? Eu ainda falei pro Xandão e comentei contigo, cara, eu fiz 3 reuniões com um cara que veio daquela landing page e eu fechei 2 contratos. Então, faz total sentido. Faz total sentido. A identidade. Né? A identidade que a gente está transmitindo. E também a identidade que o Matheus construiu. O posicionamento que ele construiu ali da aldeia e tal, tudo mais. Tem esse aspecto. Cara, tem esse aspecto. Essa é a parada. Hoje lá na Farway, né, eu tenho um negócio que constrói posicionamento, né? Posicionamento e marca, identidade e tudo mais. E hoje a gente tem o objetivo mais de vender pro empresário médio, assim. A gente não quer pegar empresas muito grandes, porque a gente entende a complexidade desse tipo de projeto e também não quer pegar empresas muito pequenas, entendeu? Mas por quê? Porque a gente entende que esse negócio ou esse campo aqui é onde as empresas estão querendo transicionar também. Né? Às vezes tem uma identidade que já não reflete tanto aquilo que ele construiu, entendeu? Ou às vezes tem uma identidade que cara, quer ser mudada, quer mudar portfólio, quer mudar produto, enfim. E também várias coisas nesse sentido. São empresas e donos de empresas que já têm uma maturidade e uma consciência maior. Uma consciência de perceber que o posicionamento da marca é fundamental e de perceber que a marca precisa comunicar aquilo que ele tem, entendeu? Porque, cara, no fim do dia não adianta nada tu botar um baita esforço na tua marca ou até em outras coisas, né? Se tu não tem um discurso claro, entendeu? Exatamente. Se tu não tem uma marca que reflete o teu discurso, aí tu vai entender, tu vai ter muito mais gasto em tentar comunicar aquilo, né? Cara, tem um caso até bem legal, foi falado aquele dia, naquela nossa conversa. Aqui na região tem um mercado que, por exemplo... Não pode falar o nome, tá? Não pode? Não pode? Proibido então falar o nome do mercado. É porque tem mercado no portfólio, então lascou, né? Tem mercado no portfólio, então né? Não dá, né? Então, vou dar um exemplo, tu vai fazer tudo aqui, tá? Se tu for comprar um vinho, tu vai aonde? Tá, já sei. Já sabe, né? Qual é a cor? Não posso falar. Não, a cor pode. A cor pode? Tá, azul. Azul com prata, né? Cinza, beleza. assim. Cimento queimadinho, pá. Tá. Se tu quer comprar um vinho, tu vai lá. Porque é um negócio mais caro e tal. Tem outro mercado da região que gastou mais de 10, 15 anos anunciando que tem uma vinícola lá dentro, e aí chamava até enólogo na rádio e tal, e os caras não conseguem comunicar isso. Por quê? Porque o espaço do minha empresa, meu mercado vende vinho, já está ocupado, cara. Já era. Já entendeu? tem alguém que dominou essa fatia aqui na cidade. Quando alguém quer comprar um vinho, ela vai lá, acabou, entendeu? Ela não vai pensar na tua. Talvez ela compre no teu, porque ela já está ali comprando arroz com pão e tal, sei lá. E compra produtos mais simples, vinhos mais simples. Exato. Também. Mas se ela quer comprar um vinho, ela vai naquela específica. É a mesma coisa da Globo, SBT e as outras, né? A Globo e SBT. Tipo, a Globo é a principal, a SBT é a segunda
e as outras são as outras. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, existe a aldeia e as outras agências. É isso aí. Mas, galera, pra gente encerrar, que já estouramos o tempo, né? A Tamires até parou de gravar ali já, né? Ela tá rachada ali. Pra gente encerrar, né? Você, empresário, né? Que assistiu aqui até o final. E, cara, gostei muito desse conteúdo. Gostei muito aí do Matheus, de bom, tudo hein? que ele passou. Que, cara, foi uma aula sensacional. Muito obrigado, Matheus. Valeu, que Pelo teu conteúdo aí, por ter transmitido essa ideia aqui pra gente. E, cara, gostei aí, tô me identificando, né? Tipo, tô me identificando, preciso montar uma marca, preciso desenvolver uma identidade visual pra minha empresa, ou até de posicionamento. Cara, chama o Matheus ali no Instagram, já apareceu ali no começo do vídeo, né? Mas como é que é o teu Instagram? @omatetavarez. Omate Tavares, é isso aí, segue lá no Instagram. E se você já tem uma identidade visual legal... o pitch é com o Thiago, né? Desculpa, vai lá, Ele ia Thiago. fazer... Vai lá, Thiago, vai lá. Eu só vi, Cara, eu comecei a fazer, quer ver que o bicho vai... Vou dar uma zoada. De boa. Cara, primeiro eu queria te parabenizar, Matheus, por todo o conhecimento que tu trouxe aqui pra essa galera que tá assistindo, né? Nosso canal aí já é um canal, cara, que tá batendo muita visualização no mês. Depois o Gustavo... Milhões, né? Ainda não. Depois o Gustavo te dá um overview ali do que tá acontecendo. Estamos até sendo monetizado agora, né? Então, tu tem que tá aí pagar. o cachê. Não, na verdade, tu vai ter que pagar. Tu vai ter que pagar, entendeu? Porque vai vir lead pra ti. Não entendeu? Tu Aqui não vai entendeu? gerar lead pra ti, Putz, entendeu? Agora tu me Mas, quebraste. cara, parabéns mesmo. É complexo, é difícil encontrar um jovem, cara, sério, com tanto conhecimento quanto o Matheus. Então, cara, continua assim que eu tenho certeza. Já tá trilhando, né? Mas vai trilhar coisas maiores ainda, né? Então, parabéns mesmo, mano. E pro nosso público, né? O pequeno, médio empresário que assistiu até aqui, caso você não tenha uma identidade ainda, cara, reforço, esse tem que ser o primeiro passo, né? Saber com quem você vai se comunicar, o que vai comunicar, como é que vai vender isso. Aí pode falar diretamente com o Mate aqui. É o Mate, né, meu? O Mate Mas, Tavares. né, caso você já tenha tudo isso bem construído e a sua dificuldade seja gerar demanda, gerar contato, gerar venda através da internet, você vai ter um link aqui embaixo, você pode se cadastrar, alguém da minha equipe vai conversar com você, a gente pode fazer uma consultoria de graça. Quem sabe o erro está no posicionamento, ou quem sabe o erro está na geração de demanda, né? A gente que vai falar isso para você. Então, acabou meu pitch por aqui, foi bom pra caramba, valeu, desculpa, tchau. Thiago, desculpa ocupar o teu espaço, a tua gavetinha ali. É que ontem eu fiz o pitch, né? Então, cara, eu me emocionei aqui. Vou fazer pitch. Quero ver se vai ficar melhor que o meu, hein? Com certeza. E a gente vai melhorando cada dia. Mas, enfim, muito obrigado a todos aqui na mesa. Thiagão, muito obrigado por ser sempre essa parceria que tá aqui com a gente. Muito obrigado também, Matheus, por todo o conhecimento, pela parceria também. E você que está nos assistindo, não se esquece eu já falei lá no início, né? Mas não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, seguir as nossas redes sociais. E se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o like aí no vídeo também, que é muito importante pra gente. Beleza? Um abraço e até a próxima!